Voltamos com o nosso talk show conversando com a Anita Cardoso. Ela é a presidente do Conselho Regional dos Profissionais de Relações Públicas. Anita, você falou dos 3 pontos aí de diferença e de ligação, né? Do jornalista, do publicitário e do Relações Públicas. Agora eu lhe pergunto, no mundo da internet, essa divisão ela desapareceu? Surgiu um novo elemento que reúne tudo isso? Um comunicador, um blogger. Eu, por exemplo, sou jornalista, mas eu sou blogger, não é? Porque me dá essa possibilidade também de estar aqui. Papel de jeito nenhum, nós estamos nesse negocinho aqui que é muito mais ecológico e sustentável. Qual é a visão que você tem desse retrato que eu tracei? O processo comunicacional nas mídias sociais, na internet, em tempos de tecnologia tão avançada, ele maximizou, com certeza. Então, os papéis se misturaram dentro desse processo, porque você vê hoje pessoas dando opiniões em todas as atividades, as fake news, as informações verdadeiras, todas elas se maximizando dentro de uma plataforma ou de várias plataformas midiáticas sem controle, mas por outro lado os processos comunicacionais ficaram mais horizontalizados e mais democráticos. As pessoas não tinham acesso à informação e hoje todo mundo tem acesso à informação. Quanto às carreiras dentro das mídias sociais, existem sim os profissionais muito específicos que nasceram nas mídias, os blogueiros, as blogueiras, né? Os conteudistas de assuntos muito importantes e muito de moda também, isso é extremamente importante. Cada geração nossa tem uma temática, uma moda diferente a ser trabalhada, discutida, assuntos que são polêmicos ou não. Você vê as nossas questões políticas como estão mais fortes, como as pessoas discutem sobre tudo. Enfim, isso é muito positivo, né? Apesar de ter o lado fake news de toda a informação. Mas também nós temos o cidadão comum sendo o narrador da história. Que isso é fundamental, né? Em tempos de storytelling, é fundamental que as pessoas escutem as histórias, os pontos de vista. E isso é bom para os profissionais que são formados para atuar nas mídias, né? Como os jornalistas, os publicitários, e hoje nós temos uma gama enorme de bloggers, né? E isso é muito importante. Então nós temos hoje o profissional e o narrador, que é o cidadão comum, fazendo parte desse contexto comunicacional muito forte. Você que está fazendo relações públicas, já se formou, empreende ou trabalha para alguém? Qual é o caminho? Dá para fazer relações públicas? Eu posso falar, não, eu sou um RP informal, eu não tenho formação, mas eu sei como fazer. O que você responde? O conselho pensa o quê? E você como jornalista, como RP, como é que vê a questão do mercado neste momento? Como eu disse, as informações em excesso dão às pessoas títulos, doutorados, né, em determinado assunto que a pessoa se sente forte e capaz de exercer. Mas não, eu não vou dizer como conselho, porque nós somos um órgão fiscalizador e garantidor de que este profissional que está atuando no mercado, ele tenha plena capacidade e competência de exercer de forma legal a sua profissão. Então esse é o nosso papel. Mas como graduada em relações públicas, pós-graduada em comunicação social, eu afirmo para as pessoas que é um processo muito longo de formação. Não, o instintivo, o natural do ser não é suficiente para que você possa imprimir um papel como um responsável de comunicação de uma organização. Pense em organizações em tempos de crise, como algumas que nós vivemos, temos conhecimento atualmente, já há alguns anos, como que um gestor de crises e riscos, que é um dos papéis do profissional de relações públicas, vai ter competências ou não, se ele não passou por um processo de treinamento, de alinhamento, de conhecimento, de aprendizado da escutativa, sabe? Então, se ele não tem esse desenvolvimento teórico fundamental que as grandes academias no Brasil nos proporcionam, eu acredito que as pessoas não têm a qualificação necessária. Então eu falo, você tem um talento natural para ser RP, façam as faculdades. Em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos faculdades maravilhosas para isso. Pois é, eu fico pensando aqui no caso nosso, seu também, de jornalismo, né? Não precisa de diploma, depois precisa de diploma. Nesse meio do caminho, muita gente se aproveitou e pegou o registro. Aí você fala, se eu sou contra,
Não sou a favor, não. Porque eu fui para a faculdade 4 anos, no mínimo isso. Não é? E investi para ser um jornalista. E aí eu checo a informação, pelo menos com 3 fontes cada vez. E quando você entra na redação de conteúdo, você vê que a pessoa só escreve, mas ela não checa. Ela vira um veículo de transmissão de fake news. Isso. Então tem que ter o diploma sim, tem que ter a formação acadêmica sim, porque te dá um corpo ético também importante. Como é que você aborda isso e no RP? Como é que funciona isso? Então, é isso mesmo que a gente está falando. A questão não é assim, é óbvio que nós como profissionais que investimos na nossa... Eu tenho 20 anos de formação acadêmica, né? Foram vários cursos que a gente faz depois da graduação, desde que você entra na escola até terminar suas graduações e pós-graduações. Então, um longo investimento em conhecimento. É essa a palavra-chave. Sabe, a diferença do profissional leigo e do que se diz leigo e conhecedor e bom profissional disso, para o profissional formado, é que ele passa por, pelo menos, além dos 4 anos de universidade, ele ainda tem a pós-graduação, os conhecimentos, os cursos extras, que vão dar a ele embasamento teórico, cultural e discernimento para que ele possa entender as regras de como atuar. Sim, então tem um piso também, só no finalzinho aqui desse segundo bloco, tem um piso tipo engenharia, tem jornalismo, tem? Não. Vocês cuidam disso também no caso do profissional de relações públicas? Não, isso cabe aos sindicatos, né? O conselho, ele prioriza, sim, alguns mercados, ele conversa com os mercados, ele tem essa troca de relacionamento com os mercados, mas ele não pode entrar nessa seara. O que eu posso fazer é fazer com que o meu profissional que formou, ele seja protegido para que o mercado esteja pronto para ele, né? Mas eu não posso entrar nessa seara de mercado. Isso seria papel específico de sindicatos. Sim, então vocês trabalham também em conjunto, ou pelo menos em sintonia? Em sintonia, as duas sim. pontas. A gente está sempre trabalhando em campanhas, em workshops, eventos, para que a gente promova essa profissão e para as pessoas entendam a importância de ter sempre um profissional de comunicação próximo e dentro da organização. É verdade. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando com a Anita Cardoso, ela que é a presidente do Conselho Regional dos Profissionais de Relações Públicas. Nós esperamos você até já.